Boa noite. Acho que o professor já falou, né? A gente acabou trocando, invertendo o dia das aulas. Aí, primeira coisa que eu tenho de recado, eu vou colocar o link da presença no chat. Eu não sei se vocês já responderam, já colocaram a presença, mas de qualquer jeito, esse é o link, tá bom? Pronto, cadê a aula de hoje? Ah, não sei se vocês olharam no Classroom, mas eu já coloquei quase todos os gabaritos das listas. Já coloquei a aula de hoje, coloquei a lista de hoje também e já coloquei o gabarito da lista de hoje. Aí só vai faltar da lista 3, que é de compostos aromáticos e ramificados, que eu estou finalizando, aí eu já coloco para vocês, tá bom? E os lembretezinhos de sempre, quem precisar pode me mandar mensagem no WhatsApp, tirar as dúvidas, e no plantão de química também. E quem quiser mais exercícios ou se aprofundar mais, tem os livros lá no Classroom mesmo. Eu coloquei a tabelinha de funções inorgânicas que eu tinha falado, né, com alguns dados como solubilidade, número de oxidação e o nome dos cátions e dos ânions. E aí, quando vocês forem resolver os exercícios da aula passada, já vai ajudar. Bom, então vamos. Hoje eu vou falar de funções oxigenadas um, porque são várias funções oxigenadas. Então não dá para falar todas numa aula só. Então hoje eu vou falar só duas, tá bom? Para não ficar muito cheio. E aí semana que vem eu vou falar de três, se eu não me engano, tá bom? Então primeiro eu queria perguntar a pergunta de sempre, o que vocês acham que são as funções oxigenadas, pensando no que a gente discutiu até agora. E lembrando que semana passada eu dei funções inorgânicas e agora a gente voltou para as funções orgânicas. Então, qual vocês acham que são as diferenças das funções oxigenadas? Vocês conhecem algumas funções oxigenadas dos compostos orgânicos? Alguém sabe me responder? Pode ser no chat também, gente, que eu consigo ler. Alguém? Pelo nome, eu suponho que sejam as funções que contêm oxigênio. Tá. E você conhece alguma? Conhecer, eu conheço, eu só não lembro o nome delas. Mas alguém quer falar algum nome ou falar mais alguma coisa sobre essas funções? Então, bom, uma coisa que a gente tem que lembrar é o que são as funções, né? As funções quer dizer que eles têm um grupo funcional em comum. O que que é esse grupo funcional? É um átomo ou alguma estrutura na molécula que vai dar características iguais para aquelas moléculas. Então, primeiro a gente está falando de hidrocarbonetos, que só tinham carbonos e hidrogênios. Agora a gente vai falar de algumas outras funções orgânicas. Bom, aqui eu coloquei as principais funções oxigenadas que a gente vai falar. Hoje eu vou falar sobre os álcoois, os fenóis, e a aula que vem eu vou falar sobre as cetonas, aldeídos e ácidos carboxílicos. Além dessas, também tem os éteres e os ésteres. Existem funções que têm oxigênio, mas também têm nitrogênio, como por exemplo as amidas, que aí eu vou falar depois, quando eu for falar de funções nitrogenadas, tá bom? E o nome é cetonas da função, tá? Não é acetona. Acetona é o que a gente usa para tirar o esmalte da unha. A acetona é uma cetona, mas isso eu vou falar na semana que vem. Então vamos lá. O que são os álcoois, né? Essas funções, que é a função álcool. A função álcool nada mais é do que uma molécula orgânica, né? Então, que possui carbono como elemento principal, estruturante da cadeia, só que ele também possui esses grupos OH, que a gente chama de hidroxila. Então, não basta ele ter oxigênio, ele tem que ter esse OH. E esse OH, ele tem que ser ligado a um carbono saturado. Lembrando, o que é um carbono saturado? O carbono saturado é um carbono que só faz ligações simples. Então, se ele estiver ligado, por exemplo, a um anel aromático, ele vai ser considerado um fenol, que eu vou falar na aula de hoje também. E se ele for ligado a um carbono que faz uma ligação dupla ou uma ligação tripla, ele é chamado de enol.
Só que é muito raro passar enol ou aparecer coisa de enol no vestibular. Então eu nem vou falar, nem tem nos livros. Eu mesmo fui aprender que era um enol só na faculdade. Então isso é uma coisa que vocês não podem esquecer. Para você classificar o grupo como álcool, ele tem que estar ligado a um carbono saturado. E a gente representa ele como esse ROH, sendo o R a cadeia carbônica. Então, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, ligado nesse OH. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos de álcoois. Esse aqui é um álcool alifático. Não sei se vocês lembram, a palavra alifático vem de cadeia aberta, então é uma cadeia aberta. Aqui a gente pode ver o etanol, né? O famoso etanol, que todo mundo conhece, que a gente coloca no carro. O etanol. Aqui a gente tem um diálcool, então tem duas funções álcool, né? Dois OHs. Alifático também, porque é uma cadeia aberta. Parece que tá fechada, mas não tá não, tá abertinho. Aqui a gente tem o álcool cíclico, então é uma molécula fechada. Lembrando que esse ciclo aqui é carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. E aqui a gente tem um álcool aromático. Então esse álcool aqui ele tem um anel benzênico, né, um anel aromático, só que o OH está ligado num carbono que não faz uma ligação dupla, porque a gente sabe que esse anel aromático ele faz ligações duplas alternadas, né, que é o que a gente representa pela bolinha. Então nesse caso aqui ele é considerado um álcool mesmo e não um fenol. Se o OH tivesse ligado ao anel benzênico, aí seria um fenol, mas não é o caso. Tem esse CH2 antes. Bom, assim como todos os outros funções orgânicas, a gente pode classificar. Uma das classificações é de acordo com a posição do grupo funcional, ou seja, do OH, da hidroxila, que é o caso dos álcoois, né, que tem hidroxila. Então, o álcool primário é o álcool que possui a hidroxila se ligando a um carbono primário. O que é um carbono primário? Alguém lembra disso? O que é um carbono primário? É um carbono que está ligado a só um carbono. Isso. Então, a gente tem como exemplo esse aqui que eu circulei, que é o carbono que está ligando na hidroxila. Dá para ver que ele só está ligado a outro, um carbono, que é esse CH3. Então, esse aqui é um álcool primário, que é o etanol, que todo mundo conhece. Aqui, depois a gente tem álcoois secundários, que se ligam a carbonos secundários. Então, a gente tem esse OH ligado a esse CH. Esse CH está ligado a dois outros carbonos. Então, um CH3 na direita e um CH3 na esquerda. Então, por isso ele é um álcool secundário. E, por fim, temos também o álcool terciário, que é o OH que se liga a um carbono terciário. Então, um carbono que está fazendo três ligações com carbono. Aí você fala, ah, professor, existe álcool quaternário? Aí a resposta é simples, não. Porque se o carbono estiver ligado a quatro outros carbonos, não vai ter espaço para ele se ligar no OH. Vocês têm que lembrar que o carbono só faz quatro ligações. E isso não muda. Não importa se for hidrocarboneto, aromático, álcool, éster, cetona, qualquer, qualquer que seja a função orgânica, o carbono vai sempre se ligar só a quatro átomos. Então aqui são os três carbonos, né? Um em cima, um embaixo, um na esquerda e o OH na direita, completando os quatro ligações desse carbono central aqui, ó, que está circuladinho também. Bom, outra classificação dos álcoois é de acordo com o número de grupos funcionais, ou seja, quantidade de hidroxilas que esse álcool possui. A gente chama de monóis ou monoálcoois, tanto faz. Os nomes, você pode encontrar os dois nomes, então se vocês forem fazer exercício e aparecer monoálcoois, também é a mesma coisa que os monóis, que eles possuem apenas uma hidroxila. Aqui o exemplo igual ao anterior, o etanol. Só tem um OH aqui. Nós temos os dióis, ou diálcois. Dióis é o nome mais comum, então é mais fácil você encontrar dióis do que diálcois. Mas os dois estão corretos também. Que eles vão ter duas hidroxilas, então vão ter dois grupos funcionais. Um OH aqui e o outro OH aqui. Esse aqui é o etileno glicol. Esse é o nome comercial dele, não é o nome IUPAC. Vocês lembram que eu ensino a dar o nomezinho IUPAC, né? Então, seguir lá naquela tabelinha, as ligações, a função orgânica, mas alguns, vocês sabem, tem nome
comercial, o nome mais prático que a gente chama. Esse aqui é o etileno glicol, é o nome mais utilizado dessa molécula, mas não é o nome IUPAC, tá? Mas pode encontrar isso aqui em exercício também. E por fim, temos os trióis, ou triálcois, que possuem, obviamente, 3 hidroxilas. Aqui a gente tem, por exemplo, a glicerina, ó, que tem uma hidroxila, 2 hidroxilas e 3 hidroxilas. Glicerina, eu acho que todo mundo já usou glicerina, ou sabonete de glicerina, alguma coisa de glicerina. Glicerina também é um nome comercial, não é o nome IUPAC. Então, toda vez que eu peço para dar a nomenclatura de algum composto em exercício, tem que dar o nome da IUPAC, porque tem exercício que até especifica nomenclatura e IUPAC, mas tem alguns que não. Então, é importante saber dar o nome IUPAC para todos os compostos que a gente for aprender, tá bom? Então, quem tiver dúvida, volta lá na aula de hidrocarbonetos lineares para ir aprendendo desde o básico, que é a cadeia principal, depois vai aprendendo a dar o nome para as ramificações, depois para as insaturações e assim por diante. Porque agora só vai aumentando coisas que a gente vai colocando no nome. Bom, outra classificação é de acordo com a cadeia carbônica que você tem. Então, a cadeia principal que você está considerando. Então, vamos supor que tem uma insaturação numa ramificação. Se aquela não for, ó, o único caso, né, que vai ter uma insaturação na ramificação se for um radical vinila ou um anel benzênico mesmo. Então, se a cadeia principal só tiver ligações simples, ele é um álcool saturado. Aqui a gente tem como exemplo o propanol, né? São 3 carbonos. Um, dois, três. Aí a gente coloca o prop, né? Que é o prefixo para os 3 carbonos. An, que só tem ligação simples. E o ol, que é o do OH, que eu vou explicar para vocês depois, mais para frente, como é que dá a nomenclatura dos álcools. Também podem ser insaturados. Então, eles podem ter duplas ligações na sua cadeia principal, igual aos hidrocarbonetos, igual a todas as outras funções orgânicas. Então, aqui a gente tem um exemplo, que a cadeia principal são esses 4 que a cadeia principal são esses 4 carbonos, né? Com uma dupla ligação aqui no carbono 1, e aí é um álcool insaturado, nesse caso. E além disso, a gente tem os álcoois aromáticos, que foi o exemplo que eu dei para vocês, que eles possuem um anel benzênico. Então aqui a gente tem o álcool benzílico. Dá para dar outro nome também para ele, mas esse nome está correto, álcool benzílico. E aí, retomando, como a gente tinha aprendido a nomenclatura de hidrocarbonetos ou de compostos orgânicos, segundo a IUPAC. O nome ele é dividido em 3, né? O prefixo, que aqui está representado pela cor vermelha. Aqui eu desenhei 2 moléculas iguais, essas 2 moléculas são as mesmas. Se vocês contarem o número de carbono, são iguais. Então, um na pontinha, 2, 3 e o 4. Quando você desenhar em linha, lembrando que todos os heteroátomos, ou seja, oxigênio é um heteroátomo, tem que ser representado. Então, as linhas só representam carbono e hidrogênio. Então, quando vocês forem desenhar em linha, ou vocês estiverem vendo uma estrutura em linha, o OH ele tem que ser representado. Assim como a dupla O, o nitrogênio que tiver, se for um haleto, tiver um cloro, um bromo, vocês vão ter que colocar o heteroátomo, um elemento diferente do carbono e hidrogênio. Na linha só emite o carbono e o hidrogênio. Então, o prefixo é o número de átomos de carbono. Então, aqui a gente tem a cadeia principal com 4 carbonos, né? Que são esses 4 aqui. Dá para ver que não tem nenhuma ramificação, então não precisa colocar a ramificação antes. E o prefixo é but, né? Que são 4 carbonos. Então, met, et, prop e but. But, 4 carbonos. Então, a gente coloca o começo dele aqui, but. But. Aí a gente tem o intermediário. O intermediário vai indicar o tipo de ligação entre os carbonos. Como a gente está falando de hidroxila, ele só vai fazer ligação simples com o carbono. Mas tem outras funções que vai ter uma dupla ligação com o oxigênio. Isso você não vai colocar como se tivesse essa dupla ligação, porque o intermediário só indica a ligação entre os carbonos.
E não entre carbono e oxigênio, carbono e nitrogênio, carbono e qualquer outra coisa. É só entre o carbono e carbono. Então, aqui na cadeia principal, a gente só tem ligação simples, né? Todas ligações, compartilhamento de dois elétrons. Então, a gente coloca o AN. Lembra que era AN, EN, se for ligação, tiver uma ligação dupla, ou IN, se tiver uma ligação tripla. E o sufixo, a gente vai indicar a função orgânica. Então, a gente vai indicar qual que é o grupo funcional que tem nessa molécula. Então, vocês lembram que antes a gente usava o U para falar de hidrocarbonetos. Então, pentano, butano, propeno e assim por diante. Metano, etano. Agora, a gente vai colocar o ol, que é o indicativo do álcool. Só que tem que ficar muito de olho, porque igual tinha que colocar os números no, nas ramificações ou nas duplas ligações, vai ter que fazer a mesma coisa com a função orgânica. Então, você vai ter que indicar onde que está essa hidroxila. Por isso que aqui é but, an, ol. Aqui, esse aqui é o nome mais utilizado hoje em dia, com um no meio, igual era para os senos, alcinos, que eu expliquei antes. Mas vão ter exercícios que vocês vão encontrar esse um na frente, ou um depois do nome. Então, são corretas as nomenclaturas. O que vai acontecer é que quando tiver duplas ligações, aí não vai poder ter todos os números na frente. Porque você vai ter que indicar o que, que cada número quer dizer. Então aí eles vão acabar colocando os números no meio mesmo. Aí lembrando aquela tabelinha que está no slide, vocês têm ela. O prefixo vai de met, et, prop, but e para os mais simples, né? Pent, ex, hept, que é igual de campeonato, né? Pentacampeão, hexacampeão. Só os primeiros quatro que são diferentinhos, né? Que é o met, et, prop e o but. A saturação da cadeia, ou seja, o tipo de ligação que ele faz. Se só tiver ligações simples, o intermediário AN. Se tiver uma dupla ligação EN, duas duplas ligações de EN, e assim por diante. E o sufixo que vai indicar a função orgânica. Antes a gente estava trabalhando com hidrocarbonetos, então a gente só colocava o O. Mas agora a gente está trabalhando com os álcoois, então é o ON. E aqui do lado dá para ver qual que é o grupo funcional dele, é o OH. Tá vendo? Antes só tinha carbono e hidrogênio, e agora nós temos carbono, hidrogênio e OH. Não é e tem oxigênio, tem o OH. Porque só falar que tem oxigênio pode ser um ácido, pode ser uma cetona, todas aquelas que eu listei antes. Então, o álcool ele tem um OH, a hidroxila, que a gente chama. Como é que a gente vai dar a nomenclatura desses álcools? Principalmente que são ramificados, né? Que tem que indicar. Primeiro a gente vai ver qual vai ser a cadeia principal do álcool, né? Então, a cadeia principal, como eu já tinha explicado para os hidrocarbonetos, deve ser a mais longa. Mas nesse caso, a mais longa que tiver o carbono que está ligado no H. Então, por exemplo, eu tenho uma cadeia gigantesca que dá para formar 5 carbonos seguidos assim, e outra que são 3. Só que nessa que tem 3, está ligado no H. Você vai considerar de 3. Você não vai considerar de 5. Você vai considerar de 3, porque o grupo funcional tem que estar ligado na cadeia principal. Então isso é muito importante na hora de vocês forem montar qual que é a cadeia principal. Aí vocês vão fazer a numeração, né? Igual de insaturação ou de ramificação, vai começar pelo menor número próximo ao grupo funcional. Antes a gente começava próximo à dupla ligação ou próximo à ramificação mais simples. Agora não, a numeração vai se iniciar próximo ao grupo funcional. Então, você vai numerar de acordo com o número funcional também, menor número dele. Então, se der a opção dele ser 3 ou ser 4, você vai começar pelo lado que ele for 3 e não pelo lado que ele for 4. Bom? Além de você enumerar o grupo funcional, ou seja, a hidroxila, gente, quem tiver dúvida pode mandar no chat, viu? Além de enumerar a hidroxila e as ramificações. Então, você também tem que numerar as ramificações. Então, vocês lembram que a gente tinha colocado o número 2-etil, 3-metil, butano, sei lá. Chutei uma molécula aqui aleatória. Você vai ter que fazer a mesma coisa com o grupo funcional. Então, vai ser 2-etil, 3-metil, pent1-ol, pentan1-ol. Você vai ter que também falar o número do grupo funcional.
E lembrando que as ramificações são sempre em ordem alfabética. Então, etil antes de metil e assim por diante. Tem que seguir a ordem alfabética. Se for uma estrutura muito difícil, uma estrutura muito complexa, você não fala com o ol, você usa o álcool como radical. Foi a mesma coisa que aconteceu com os benzenos, né? Você usa ele como radical fenil. Só que aqui o nome é hidroxi, que vem de hidro, né? De hidrogênio, e o oxi, que vem de oxigênio. Então, é o radical hidroxi. Então, às vezes, a gente vai dar nome para a cadeia, vai ser 3-hidroxi alguma coisa. Bom, aqui eu dei alguns exemplos de nomenclatura, né? Esse aqui é o 2-metil-propan-1-ol. Então, a gente começou a contar as cadeias aqui, a partir do número 1, e, e, e a gente nomeou onde que está o grupo funcional e onde que está o radical, que é o radical metil. Então, a gente colocou 1, 2, 3. A gente poderia começar a contar do outro lado? A gente poderia contar aqui da esquerda para a direita? Aí o radical estaria, o grupo funcional estaria no 3, né? Sendo que ele pode estar no 1. Então você tem que sempre escolher o menor número. E aí fica esse nome dessa molécula. Aqui a gente tem outro exemplo. Aqui é um metil também, que é o 4-metil-pentan-2-ol. A gente poderia contar do lado, contar a partir da esquerda. Só que, novamente, a hidroxila, o grupo funcional, estaria no número 4 e não no número 2. Então é errado. Aqui a gente tem quando for ciclos, né, que forem fechados, moléculas, estruturas fechadas. A gente não precisa colocar número, porque os lados são todos iguais, então tanto faz se você desenhou ele assim, ou assim, ou assim, tanto vai fazer. Então aqui a gente chama de ciclopentanol, lembrando que agora não é mais ciclopentano, tem que colocar o ol no final, que é um álcool. E aqui, ó, 3-metil-ciclohexanol. Tanto faz o lado que você for contar, de acordo com a ramificação, tem um número menor também, né? Você vai colocar o 1 aqui e deixar a ramificação no 2, 3, 4, 5. Sendo que você pode contar no outro sentido. Então, sempre regra do menor número. Sempre tentar deixar os menores números possíveis. Tanto para ramificações, tanto para grupos funcionais, tanto para insaturações. Bom, como é que a gente vai dar nome para esse outro jeito de dar nome para ele? É um jeito mais usual, mais comum. Você fala o nome do grupo orgânico e coloca ícaro. Então, álcool etílico, que é o famoso etanol. A gente usou o et, né, que é de 2 carbonos, e o álcool e o ílico. Então, etílico. Ou benzílico, que tem um benzeno. Também é um jeito de dar nome. Eu acabo usando mais a nomenclatura da IUPAC, que eu acho mais fácil do que esses nomes usuais aqui. Mas quem quiser achar mais fácil, álcool isopropílico, álcool butílico, existe todos esses também. Propílico, mas eu prefiro dar o nome da IUPAC. E é bom para vocês irem memorizando, né? As ordens, como achar a cadeia principal, como passar do nome para a estrutura, da estrutura para o nome. Então é importante fazer isso. Alguém tem alguma dúvida de álcool? Senão eu passo para fenol. Não? Então vamos passar, gente. Fenol, assim como os álcoois, também possuem hidroxila. Por isso que eu estou dando tudo hoje. São as funções que possuem essa hidroxila, esse OH. Porém, diferente dos álcoois, esse hidroxila está ligado diretamente ao anel aromático, ao anel benzênico. Então, o outro, vocês lembram que eu forcei e falei, um álcool é uma hidroxila ligada a um carbono saturado. A um carbono saturado. Porque se, por exemplo, não for ligado a um carbono saturado, for ligado a um anel aromático, a gente chama de fenol. Vai ser outra função orgânica. Aí você fala, todos eles têm OH, não não é a mesma coisa, não é. Porque se vocês lembram as funções orgânicas,
são separadas por características dos compostos. Então, o álcool tem uma característica um pouco diferente dos fenóis. Apesar dos dois terem a hidroxila, esse anel aromático faz muita diferença. Igual eu estava explicando os hidrocarbonetos separados dos compostos aromáticos. Porque apesar deles terem os dois só carbono e hidrogênio, as características físico-químicas deles são muito diferentes. Então a gente separa os compostos, né, dessa forma. Aí a gente classifica eles como monofenóis. Monofenóis nada mais são do que fenóis que possuem apenas uma hidroxila. Então aqui a gente tem dois exemplos, né? Esse aqui que é o fenol mesmo, o nome desse aqui é fenol, que é o mais simples, um benzeno ligado a um OH. E esse aqui que são dois anéis aromáticos condensados. Vocês lembram que eu expliquei que o anel pode ser condensado, polinuclear, né? São dois núcleos aromáticos condensados. E uma hidroxila. Então, apesar de terem dois anéis, só tem um OH, então é monofenol. Aqui a gente tem um difenol, então são duas hidroxilas. Então é igual aos dióis, por exemplo, só que a gente chama de difenóis. Possui um anel aromático ligado a duas hidroxilas. Se tivesse outro anel aqui, condensado ligado, não tivesse uma das hidroxilas daqui e tivesse no outro anel, seria um difenol do mesmo jeito. Não, o difenol não quer dizer que é duas ligadas no mesmo anel. Quer dizer que são duas hidroxilas ligadas a anel. O trifenol é um anel benzênico ligado a três hidroxilas. Então, três OHs. Bom? Bom, a nomenclatura de fenóis. A nomenclatura de fenóis é um pouquinho mais chata. Geralmente a gente coloca o sufixo ol, então o final ol, igual do álcool, e o prefixo hidroxi. Então, hidroxi alguma coisa ol. É o nome mais comum, mas aí o PAC aceita nomes comerciais. Então, é uma coisa que vocês vão ver muito. Cresol, vanilina, timol. É muito raro ter o nome, o nome que a gente fala certinho, né? E o PAC dos fenóis. Geralmente eles têm o nome comercial que já é aceito. Então a gente tem, por exemplo, aqui esse mais simples, que tem três nomes, ó, o benzenol, que é o nome, se você for pegar com o sufixo, hidroxibenzeno, que é o hidroxi, o OH, mais o benzeno, ou simplesmente fenol, por ser o fenol mais simples que existe. E a numeração vai se iniciar na hidroxila, igual os álcoois cíclicos, e quando tiver ramificações, segue na ordem de menor número. Lembrando que as ramificações vai sempre começar pela ramificação mais simples, então um metil. Aqui eu coloquei alguns nomes, né, que vocês podem encontrar, então. É 1 hidroxi 2-metilbenzeno, que é o nome mais simples, que eu provavelmente usaria esse aqui. Você indica onde está o hidroxi, indica onde está o metil e fala o benzeno, porque é um benzeno. 2-metilfenol, que vocês lembram que a estrutura do anel com H é chamada de fenol, e você enumera onde está o metil. Por quê? Porque o hidroxi já é no 1, já é considerado que é no 1, então não precisa colocar. Aqui ele coloca, mas não precisaria também. E o ortometilfenol. O orto, eu não sei se vocês lembram, quando você vai numerar compostos aromáticos, se você parte ele está partindo do OH, né? Então é orto, meta e para. E aí eu estou representando aqui os três formas, né? O metil aqui está no 3, então pula 1, é o meta. E aqui ele está no 4, tá atravessadinho no H, é o para. Aí aqui eu dei alguns exemplos, que é o último slide, pessoal, está acabando, de nomenclatura dele. Isso aqui é o exercício do livro, que eu coloquei aqui a nomenclatura, para vocês verem. 1 hidroxi 4-metilbenzeno, ou para hidroxitolueno. O que é o tolueno? O tolueno é um anel benzênico mais um CH3. Então aqui já é o nome comercial. Quando você fala, vou trabalhar com tolueno. Tolueno é um anel com CH3. Ou para cresol. O cresol é o outro composto também que já tem estrutura conhecida e o nome aceito. Aqui a gente tem um outro exemplo. Isso aqui é um etil, né? Um CH3 e um CH2, que está representado assim. Mas se vocês desenharem é um CH3 e um CH2. E é no... Desculpa, gente, gaguei. Pode colocar 3-etil
hidroxibenzeno, considerando que o H é no 1, né? Então, 1, 2, 3. 3-etil-hidroxibenzeno, ou emetil-hidroxibenzeno, que é o do meta. Então, você começou aqui. Então, é orto, meta e para. Não importa se começou aqui, o H ou aqui. É sempre orto, meta e para. Então, aqui é o meta. E por último, essa estrutura aqui, que tem dois radicais. Tem um radical metil, que é o CH3, e um radical etil, que é o CH2CH3. Então, lembrando que a nomenclatura dos radicais tem que manter por ordem alfabética. Se você for colocar o hidroxi também. Então, aqui é o 1, né? A gente vai começar a numerar de forma a ter o menor número. Então, é 1, 2, 3, 4. Aí, 3 etil, 1 hidroxi, 4 metilbenzeno. Por que eu não começo a contar daqui? Porque os números vão ser muito grandes, ó. 1, 2, 3. Tipo, o 3 ia estar no metil e não no etil. E o etil é uma ramificação maior. Então, dependendo, tem lugar que fala para você, que falaria para nomear ao contrário, mas tem lugares que falam para você nomear primeiro a ramificação maior. Então, vai depender, mas os dois estão certos. Então, é 3-etil, 1 hidrox, 4 metilbenzeno. Sempre respeitando a ordem alfabética. E eu gosto desse hidrox, então, quem for nomear algum, eu não lembro se eu coloquei muitos de fenol, acho que tem um ou dois no máximo na lista. Mas aí é um pouquinho mais complicadinho, mas coloca esse hidroxi que é certeza que é mais fácil de nomear do que usando nomes decorados, tipo cresol, vanilina, timol, entre outros. Gente, por hoje é só isso, porque a aula é curta, né? E aí, semana que vem eu passo as outras funções para vocês. Antes das férias, que eu quero terminar pelo menos todas as funções oxigenadas, para vocês entrarem de férias tranquilos e dar tempo de revisar tudo. Que aí volta depois das férias, pro segundo semestre. E aí, se tiverem dúvida, já entra em contato, já me manda, que eu já ajudo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Bom, então é só isso por hoje, gente. Boa noite, bom fim de semana e até semana que vem, tá? Semana que vem eu volto na quinta-feira, às 8h50, se tudo der certo, né? Se ninguém precisar trocar de horário. E aí, façam a lista de exercícios, gente. Importante. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado, eu. Boa noite.